Eu sou Valdir Oduaia, descendente de avós da Irlanda, Irlanda do Norte. Nasci no Rio de Janeiro, inicialmente fiz a minha formação como economista e, com a Segunda Guerra Mundial, eu fui convocado para o Exército. E, com a minha convocação, eu já fui convocado como segundo-tenente, porque eu tinha o curso do GPOR do Rio de Janeiro. Como segundo-tenente, exerci várias funções no Rio de Janeiro, E em seguida fui convocado para a Segunda Guerra Mundial. E nessa ocasião, tive ocasião de, já nessa época, primeiro-tenente. E com essa função, exerci várias funções, mas a minha principal função, ou melhor, não chamo isso de função, chamo isso de missão, foi servir no Regimento Sampaio. E como todos sabem, o Regimento Sampaio foi o herói da tomada de Monte Castelo, que era uma posição que nós tentamos, na primeira ocasião, o tomar e não conseguimos, foi onde perdemos o maior número de soldados, Mas nessa segunda missão, conseguimos derrotar Monte Castelo, e com isso resgatar uma missão que era necessária que fosse feita pela FEB. Embora a tomada de Monte Castelo não tenha sido a batalha mais importante, como foi Montese e outras, mas Monte Castelo ficou sendo uma questão de honra, de missão a ser cumprida. E com a ajuda de Deus e de condições favoráveis, o regimento que eu pertencia, que era o primeiro Regimento Sampaio, foi quem tomou Monte Castelo. Isso, para mim, está na minha folha de alterações, Eu tive a satisfação de cumprir com todo o meu dever, com toda a minha, vamos dizer, gratidão, se é que posso dizer isso. Foi uma das missões mais importantes que a FEB teve e que eu tive a ocasião de participar. Foi muito honroso para mim. Muitas vezes também a história é uma traidora. Ela faz com que a gente esqueça passagens importantes. Nem tudo aquilo fica gravado na memória. Daí é que existem
os livros. Por exemplo, a federação foi muito generosa comigo e mandou publicar, então, um livro, a história de um vencedor. Aquilo foi muito agradável para mim, não é? Até hoje eu guardo aquilo com muita honra, não é? Porque é uma parte da minha história, não só com relação à Federação das Indústrias, como a minha história particular também. O autor do livro foi muito feliz, né? Conseguiu reunir uma grande parte da minha vida, né? Então, uma parte da história está naquele livro, né? História de um vencedor. De fato, né? Na minha existência, eu tenho essa satisfação de ter vencido todas as batalhas, né? Não só nas batalhas militares da Segunda Guerra Mundial, como também na vida empresarial, né? Desde que eu deixei o Exército, logo em seguida fui convidado para exercer um cargo de diretor das Indústrias Reunidas Santa Cruz de Ipameri, a convite de meu sogro, Gustavo Leite, um dos pioneiros também da indústria no estado de Goiás, né? Gustavo Leite era de origem alemã, né? E tinha uma visão muito ampla das coisas. Então, naquela época, ele já conseguiu fundar as Indústrias Reunidas Santa Cruz, que era um conjunto de charqueada, curtume e fábrica de calçado. E, além disso, ainda tinha umas lojas de venda de calçado das famosas botinas Santa Cruz, né? De modo que uma grande parte do início da industrialização de Goiás, né, está localizada na cidade de Ipameri, né, que na época era considerada uma das principais indústrias, uma das principais cidades industriais do estado de Goiás, né? Depois, então, as outras cidades foram crescendo, principalmente Anápolis e Goiânia, e houve uma vamos dizer, uma transferência de empresários de Ipameri para Anápolis e Goiânia, né? E entre esses empresários estava a Indústrias Reunidas Santa Cruz, que veio de Ipameri para assumir o primeiro frigorífico do estado de Goiás. Era, na época, o Frigorífico de Goiás S.A. Eu tive a satisfação de ser o primeiro diretor e, em seguida, o proprietário do grande empreendimento. Hoje, aquele antigo e modesto frigorífico, né, pertence ao grupo do Friboi, né, que é um dos frigoríficos melhor montados do estado, inclusive como exportador, né? E foi daí desses princípios de industrialização da carne, né, que surgiu em Ipameri, na época das charqueadas, e depois já aqui em Goiás com o primeiro frigorífico,
o primeiro frigorífico, embora muito modesto, vamos dizer assim, era um frigorífico que ainda fabricava muito charque, né? Mas foi um marco inicial da industrialização da carne frigorificada e mais resfriada. Isso também contribui muito para o fornecimento das carnes de Brasília. Goiás foi o primeiro frigorífico a ter uma câmara em Brasília, um sistema de casa de carnes, porque em Goiás não se queria ter açougues, queria que lá fossem só casas de carne. Isso era o pensamento do Israel Pinheiro, não é? Com a aprovação do Juscelino Kubitschek. Tanto assim que nós tivemos a honra, naquela época, no início de Brasília, de receber a visita não só do Israel Pinheiro, como do presidente Juscelino Kubitschek. E hoje, essa casa de carne está ainda lá em plena Avenida W3, com a W4, está lá a primeira câmara frigorífica construída em Brasília, né? E daí é que a gente sente, né, que o desenvolvimento principalmente desse setor de frigorífico, né, nasceu propriamente em Ipameri e foi transferido em seguida para Anápolis, né? E de Anápolis ele teve influência marcante na industrialização de carnes de Brasília. Esse é o que se refere ao setor de carne, que eu fui o primeiro presidente do sindicato da indústria de carnes e derivados do estado de Goiás e de Brasília, e que daí hoje temos os grandes frigoríficos liderados pelo Friboi, né? Indiscutivelmente ocupa até o primeiro lugar do mundo na industrialização de carne, né? Com o desenvolvimento desse setor, né? O Goiás, que foi daqui que nasceu a história do Friboi, né? Teve origem em Anápolis, né? E ele conseguiu, então, este desenvolvimento de se tornar a maior indústria frigorífica do mundo. Hoje, o Friboi tem praticamente a indústria mais importante de frigorífico, ou seja, da industrialização de carnes. Esse é o setor de carnes, foi ao que nós nos dedicamos desde o início das antigas e tradicionais charqueadas, né? Que se transformaram num dos maiores impérios da frigorificação de carne e seus derivados. Nós tínhamos em Ipameri uma das primeiras charqueadas, né? E tivemos também um fato marcante. A primeira câmara frigorífica do estado de Goiás foi construída
em Ipameri, naquela época que nós não tínhamos ainda praticamente estradas. Os transportes eram feitos por ferrovia, né? E surgiu um fato muito interessante. Houve uma firma de São Paulo, a Viúva Teles, que queria comprar aquelas carnes de primeira que não eram utilizadas no charque. Por exemplo, não se fazia charque de filé mignon, dos miúdos, fígado, rabadas e outros que nós chamávamos de miúdos. Então, mas como transferir essas carnes de Ipameri para São Paulo? Não tinha como. Então surgiu a ideia de construir a primeira câmara frigorífica do Estado. Quer dizer, câmara frigorífica, sim, era praticamente uma geladeira grande, né? E só se destinada não à frigorificação, mas ao resfriamento. Então, resfriava aquelas carnes. Mas como mandar para São Paulo, né, se não tinha também caminhões frigoríficos? Então, houve a ideia de contratar um avião, era da TASA, era um avião desses oriundos da Segunda Guerra Mundial, segundo eu fui informado, né? E essa carne era resfriada em Ipameri, né? E transportava nesse avião para São Paulo. Então foi aquela grande novidade, né? Carnes de Ipameri, né? Transportadas para São Paulo, né? Foi uma coisa que não durou muito tempo, porque o avião já era muito antigo e começou a ter dificuldades, né? E nós tivemos que cancelar. Mas foi o pioneirismo. Então, ficou marcado na história de Goiás que a primeira câmara frigorífica foi construída em Ipameri. E nessa época só existiam charqueadas, nem se pensava em frigorífico, e não tinha condições nem. E com essa construção dessas câmaras e o surgimento desse frigorífico de Anápolis, foi que nós começamos, então, a transportar as carnes resfriadas. Foram comprados dois caminhões com câmaras frigoríficas, que eram transportados de Anápolis para Brasília, né? Já tínhamos o apoio também da primeira câmara frigorífica construída em Brasília. De modo que temos a satisfação, né, de ter visto nascer o sistema de frigorificação de carnes em Goiás. Isso para nós foi muito interessante, né? E mais tarde também, então, a Anápolis se tornou um centro de frigorificação de carnes, né? E hoje temos um frigorífico muito bem montado aqui em Anápolis, né? E servindo não só para fornecimento, inicialmente fornecimento em Brasília, e hoje é um frigorífico exportador de carnes para o exterior. Foi justamente nessa questão do primeiro frigorífico do estado de Goiás,
era um frigorífico que pertencia a uma sociedade mista entre o governo do estado e uns empresários aqui de Anápolis. Como o funcionamento desse primeiro frigorífico não deu certo com esse modo de sociedade, porque o frigorífico não conseguiu deslanchar, então o governador do estado, né, me convidou para assumir a presidência. Não só assumir a presidência, como ele pôs à disposição as ações do frigorífico, ele era majoritário, então me ofereceu as ações do frigorífico para eu pagar como quisesse. Então, foi um oferecimento que não podia ser deixado de ser tranquilo, né? E com a participação de amigos e isso tudo, conseguimos comprar as ações do frigorífico logo no primeiro ano. Então, nós passamos até a maioria do frigorífico de Goiás, que é hoje esse estabelecimento padrão, como sendo da propriedade da nossa firma, né? E a firma de Ipameri transferiu-se também para Anápolis, né? Então, daí, em linhas gerais, nós temos um pouco da história da industrialização de carne em Goiás, né? Justamente isso aqui, com a nossa vinda para Anápolis, né? Então nós constituímos a firma Ana Diesel Limitada. Nessa época era Ana Diesel Limitada, né? E essa firma era uma representação da Mercedes-Benz do Brasil e logo em seguida conseguimos também a representação da Toyota, né? E daí passamos a ter também, a pertencer também a esse novo setor, né? E com isso, como nós pertencemos a essas indústrias de concessão de veículos, né? Eu criei também o sindicato das indústrias metalúrgicas, mecânicas e de material elétrico de Anápolis, né? Ele existe, sindicato que existe até hoje. Fiquei vários anos, né? Depois passei a presidência para o Munir Caixa, né? Mas fiquei vários anos como presidente, né? Aí já estava, uma época, houve um período que acumulei os dois sindicatos, mas logo em seguida, o sindicato de carne, mas logo em seguida passei a ser só do frigorífico da indústria metalúrgica, mecânica e de material elétrico, né? Que existe até hoje, né? Todos os dois sindicatos existem até hoje. O sindicato rural também tem origem em Ipameri. Como eu tentei em Ipameri iniciar uma criação de cavalos de corrida, ou seja, não eram cavalos de corrida, mas não cavalos por sangue. Era uma experiência com cavalos mestiços, né? Porque aqui nós tínhamos muitas éguas e muita deficiência de reprodutores, né? Então, eu consegui do Jockey Club do Rio de Janeiro, e principalmente do Serviço de Remonta do Exército,
uns reprodutores para começar então a melhoria do rebanho equino, né? Que era o cruzamento das éguas comuns, né? Com puro sangue, principalmente por sangue inglês, né? E daí surgiram os cavalos mestiços, né? Que inicialmente e até hoje constituíram o início da melhoria do rebanho equino do estado, não digo do estado de Goiás, mas principalmente de Pameri e Anápolis, né? Foi muito gratificante para mim ver essa melhoria do rebanho equino e aqui, principalmente na nossa cidade, e nascendo lá em Pameri. A indústria têxtil foi uma situação diferente, né? Eu não era participante da indústria têxtil, né? Nessa época eu era já o presidente da Ana Diesel, né? Da Ana Diesel. E houve um caso aqui em Anápolis com a falência dessa indústria de tecidos, da Vicunha. E aquilo o fechamento dessa indústria era para Anápolis vamos dizer, um retrocesso muito grande, que era uma indústria que abrigava mais de 1.000 empregados nessa época, né? Então, eu fui convidado pelo presidente, com o apoio do governador, né? O prefeito era o Henrique Santilo e o governador Leonino Caiado, né? Eles se reuniram, né? E me pediram que eu assumisse a massa falida da indústria têxtil de Anápolis, né? Eu, embora fosse um setor completamente novo para mim, mas eu tive uma cooperação muito valiosa, saudoso Paulo Jaime, né, como advogado, e conseguimos reerguer essa indústria, né? Era uma indústria com mais de 1.000 empregados, né? Então passei por um período, né, de prestação propriamente de serviço. Me dediquei àquilo com todo o esforço, né? E conseguimos reerguer a indústria naquela época, né? Isso aí foi uma passagem mesmo de prestação de serviço à cidade de Anápolis, né? Era um ramo que não era da minha especialidade, né? Aquela foi uma questão mesmo havia necessidade de se levantar aquela indústria, né? E tive a honra de ser convidado com apoio de dois, do governador e do prefeito, que não eram do mesmo partido, eram até adversários, né? Mas fizeram esse pacto, né? de dar todo o apoio, né? Como de fato deram, né? Para mim foi muito gratificante, né? Nesse setor também é muito gratificante para mim, né? Eu passei a ter um relacionamento com o setor da antiga Federação das Indústrias, que estava naquela época em formação, né?
como eu disse, porque eu criei lá o sindicato da indústria de carnes e derivados, né? E fiquei conhecendo, então, passei a ter os primeiros contatos com a Federação das Indústrias. A Federação das Indústrias, nessa época, tinha como presidente o saudoso Antônio Ferreira Pacheco, né? Antônio Ferreira Pacheco era o presidente, o Aquino Porto era secretário, né? Mas era representante também já da Federação, na Confederação Nacional das Indústrias. Era uma confederação que também estava ainda no início das suas atividades, né? E com isso também conheci nessa época o Gilson Alves de Souza, que era funcionário de carreira, né? Contratado, né? Gilson Alves de Souza. E ele justamente era o homem que representava o César pela sua grande capacidade, grande conhecimento que ele tinha, né? Eu procurei, o primeiro contato com ele foi que eu estava pretendendo fundar um clube de futebol em Ipameri, né? Estive com ele, passamos a ter um relacionamento muito bom, e para construir esse estádio, seria o estádio do Proletário, o nome ainda estava em formação, né? O SESI, então, fez uma doação simbólica, né? Simbólica, mas fez a remessa dessa importância, foi creditada num banco de crédito real, né? Mas o clube que eu queria fazer não deu certo, não encontrei o apoio necessário do prefeito da cidade, né? E esse estádio não foi construído como eu queria, né? E esse dinheiro ficou depositado no banco de crédito real. E como eu não utilizei o dinheiro, lógico, o dinheiro ficou parado, né? E mais tarde, então, foi devolvido esse dinheiro para o SESI. E isso foi uma coisa normal, completamente normal, mas constituiu algo diferente. Pô, você não utilizou o dinheiro? Eu não utilizei. Era exclusivamente o campo de futebol, não era uma importância também muito grande, era uma importância razoável, né? E esse dinheiro foi devolvido para o SESI nessa época. E foi daí que começou a surgir a minha amizade com o SESI, né? Porque o SESI estava no início também. Só me lembro da participação no SESI por intermédio do Gilson, do presidente também, né? O Aquino, e do Aquino com o relacionamento dele com a Confederação Nacional, né? Que era o órgão também que participava desse sistema confederativo, né? E daí, com o relacionamento com o Gilson, com
o Antônio Ferreira Pacheco, né? Nós começamos a ter uma participação muito grande, que o Barueri, nessa época, já era uma das primeiras cidades industriais do Estado, né? E daí que eu fiquei então conhecendo esse sistema Federação das Indústrias, SESI e SENAI, né? Que trouxe. Mais tarde, tivemos um relacionamento maior com a minha mudança para Anápolis, né? E aqui em Anápolis, já estando em Anápolis, fui convidado para participar da diretoria da federação, né? Já como secretário, segundo secretário, porque eu não podia estar presente regularmente, né? Mas o cargo quase que figurativo, né? Mas meu relacionamento foi muito bom inicialmente com Antônio Ferreira Pacheco, né? Mas ele logo em seguida faleceu e eu aqui no Porto, então, era o vice-presidente da federação, assumiu e daí começamos a ter um relacionamento maior com aqui no Porto, né? Mais tarde nos tornamos grandes amigos, né? Com participação em todos os setores, né? E para mim foi uma amizade. Desde então eu sempre pertenci à federação, até o final do exercício do Aquino como presidente, com o falecimento do Ovídio Inácio Carneiro, eu assumi a vice-presidência da federação e fiquei não sei quantos anos nesse bom relacionamento com o Aquino e como conselheiro da federação com a Confederação Nacional. O Aquino terminou sua gestão maravilhosa, de homem competente, empreendedor, como ele foi, não é? Até o seu falecimento. De um modo geral, eu sempre estive presente nas atuações do SESI, desde aqui do primeiro empreendimento, que tem o nome de Gilson Alves de Souza. Esse foi daí, a instituição, principalmente daqui de Anápolis, é muito modesta, né? Mas depois teve um crescimento muito grande. Hoje é uma empresa assim, um núcleo da FIEG de muita projeção, isso tudo, e devemos muita coisa ao Darlan, né? Foi durante muito tempo, né, o diretor dessa instituição, né? E com muita capacidade conseguiu levar esse núcleo Gilson Alves de Souza, né, a ser uma das grandes instituições do núcleo Federação das Indústrias, né? Embora
haja-se o entrelaçamento entre SESI e SENAI, mas eles têm a administração completamente independente, né? E prestam grandes serviços, né? A Anápolis e ao Estado mesmo, o Estado de Goiás. Muito se deve a essas duas empresas, né? Instituições muito sérias, né? com grande prestígio e com grandes serviços prestados ao Estado de Goiás, né? Muito se deve a essas duas empresas, né? O que quer dizer, dessas entidades eu sempre participei como membro ativo. Como eu já disse, com vários cargos da Federação das Indústrias, secretário, com o falecimento do Ovidio Inácio Carneiro, eu passei a vice-presidente, sempre cooperando aqui no Porto. Isso, e o SESI, SENAI, Federação, também muito contribuíram para a criação do nosso hoje já famoso DAIA, o Distrito Agroindustrial de Anápolis. Foi uma criação da Federação das Indústrias, né? De uma conversa entre a diretoria, surgiu essa ideia da criação do Distrito Agroindustrial, depois é que foi lembrado o nome de Anápolis, né? Isso surgiu numa reunião do Aquino, o Ovidio Inácio Carneiro e eu. Não sei de quem partiu a ideia, né? Houve uma ligação por telefone para o governador, era o nosso amigo Leonino Caiado. Tivemos uma reunião com ele, e daí ele ficou na dúvida, mas deu uma telefonema para um governador de Minas Gerais, né? E o governador disse que não, que já tinha um distrito industrial, agroindustrial, que funcionava muito bem. Ele então aprovou e o Sulim Leão, que era deputado estadual e líder do governo, foi que apresentou o projeto na Assembleia Legislativa e foi completamente aprovado. Daí é que nasceu, então, esse Distrito Agroindustrial de Anápolis, né? DAIA, que hoje é vamos dizer, uma grande alavanca do projeto do progresso de Anápolis e de Goiás, né? Com grandes possibilidades ainda de grande desenvolvimento quando tiver em funcionamento a plataforma logística multimodal, que é um sonho nosso de desenvolvimento, né? E que já tive notícia, será breve, porque a parte física já está pronta, né?
Só falta agora a parte administrativa. Já tive informações de que isso muito breve será posto em execução. O DAIA hoje, não há dúvida nenhuma, é uma grande realidade, né? Já está totalmente ocupado, já há necessidade da desapropriação de mais terrenos, né? Para que ele possa se desenvolver mais ainda, né? Será futuramente um dos distritos agroindustriais mais importantes do Brasil, né? Porque ele tem tudo para crescer. Está numa localização como essa de Anápolis, praticamente no coração do Brasil. E daqui, então, o sistema rodoviário daqui ele pode partir para qualquer parte do Brasil, né? Então, já tem inaugurada a ferrovia Norte-Sul, já está inaugurada, só falta agora a realização da administração. Vai ter um aeroporto também especial, né? De modo que daqui você poderá partir para qualquer parte do Brasil. Mas partindo daqui, tudo fica mais perto, né? Então, o nosso DAIA aqui, não há dúvida nenhuma, será um dos maiores empreendimentos do Brasil. O DAIA tivemos essa participação, né? Justamente aqui no Porto e o Ovídio Inácio Carneiro, né? Foi um sonho nosso, né? E tenho ainda um sonho que tenho certeza que vai ser realizado, é a plataforma logística multimodal. Essa também é muito importante, né? Principalmente se houver o núcleo lá da Zona Franca de Manaus, em que a mercadoria viria direta de Manaus para o distrito, e daqui então seria distribuído para o resto do Brasil. Daí a necessidade de ter também essas vias todas de comunicação com facilidade, né? O trem, o rodoviário e até ferroviário, né? O DAIA, não há dúvida nenhuma, já é um sucesso e será, com o decorrer do tempo, o distrito agroindustrial mais importante do Brasil, porque tem todas as condições de localidade, de empreendimentos, clima, tudo a favor, né? Será, não tenho dúvida, não sei quantos anos isso ainda vai levar, né? Mas será o distrito, o agroindustrial, o distrito industrial mais importante do Brasil. O prefeito também vai contribuir de uma maneira muito importante, né? Justamente por causa da localização desse empreendimento, como também a cooperação que foi dada pelo Estado de Goiás. Temos que reconhecer isso, né? Hoje estamos aqui só para citar, temos dois laboratórios que são equiparados a dois empreendimentos como
mais importantes no setor de produtos farmacêuticos, né? Que é o Teuto e a Neoquímica, que são, de fato, empreendimentos considerados de alto gabarito, né? E também de participação tecnológica, né? E a Anápolis é uma grande realidade, não há dúvida nenhuma que será o empreendimento do Estado, mas que trouxe também um grande desenvolvimento para Anápolis, né? É uma honra ter participado desse empreendimento, né? Porto Seco hoje é uma entidade muito importante, né? Porque ali vai ter o conjunto das duas estradas de ferro, né? Para aí você ver o que isso representa, né? para o Estado, para o Centro-Oeste, né? O Porto Seco também é um grande empreendimento com um desenvolvimento fantástico, né? Não há dúvida nenhuma. Contribuiu muito para a consolidação e desenvolvimento do Distrito Lago Industrial, né? Enfim, para o próprio DAIA, né? Nós chamamos, né? Ajudou muito no crescimento, está ajudando, né? Vai ajudar mais ainda, né? A tornar esse conjunto como um dos mais importantes do Brasil. Se é que já não representa isso, já representa. O Senai nasceu aqui em Anápolis antes de ter sido criado lá em Goiânia, né? Foi um grupo de empresários paulistas, né? Que estiveram aqui, né? E com a participação do prefeito local, não foi o prefeito atual, foi o nome daquele arcebispo, Dom Manuel, né? Doou o terreno que pertencia à diocese dele, né? E aqui então nasceu o Senai com aquela modéstia mesmo, né? Os meninos vinham de fora, alguns de alpargatas, com umas roupinhas muito daquela roupinha de menino pobre, né? E lá o Sérgio aqui era um sistema de internato, né? Eles tinham uns beliches lá, dormiam naquelas camas também muito modestas. A alimentação era dada também pela entidade. E hoje essa maravilha que nós... Além de ela ter doado esses motores, quando vinham os instrutores da Mercedes, porque a Mercedes-Benz tem um caminhão com os mecânicos especializados que participavam das concessões, né? E esse caminhão com os instrutores, eles ficavam alojados aqui no Senai, né? E aproveitava então para também dar certas aulas, ter a participação de mecânicos e instrutores do Senai, né? Houve sempre um intercâmbio entre
o Senai e a Ana Dias, sempre mesmo. Foi muito, naquela época foi muito importante, né?